Turma, bem-vindos, mais um vídeo aqui, canal Brastec Eletro, a casa dos micro-ondas. Eu me chamo Madison Souza para mais um vídeo, pessoal. Olha só, hoje nós vamos falar sobre magnetron. Afinal, o que é magnetron e como ele trabalha no micro-ondas? Esse é o assunto de hoje. Vamos lá, pessoal. Pois é, turma, e para a gente falar sobre magnetron, vamos entender um pouquinho mais sobre o processo do forno de micro-ondas. Qual é a ideia do forno de micro-ondas, pessoal? A ideia, turma, do forno de micro-ondas é aquecer a água, né, utilizando uma radiação de alta intensidade e também uma radiação de alta frequência. Um magnetron como este aqui, ou aquele outro lá, eles trabalham com uma frequência de 2.45 GHz. A gente traduzindo para o megahertz, vai ficar 2.450. Então ele trabalha com essa radiação e com essa frequência. E a radiação penetra no meio das partículas de água e faz com que essas partículas vibrem em alta intensidade, pessoal. Elas ficam em um atrito, eles ficam entre choque, né? As moléculas ficam ocasionando choques uma na outra e fazendo aquela rotação. Elas rodam muito rápido, fazendo com que as moléculas esquentem, né? E consequentemente, como os alimentos são feitos com água, consequentemente os alimentos irão esquentar também por causa deste processo. E daí, pessoal, o processo pelo qual o magnetron faz esse sistema, esse aquecimento, é utilizando, fazendo essa radiação, é utilizando uma válvula, o magnetron. Essa peça, ela é uma válvula denominada magnetron, que faz esse processo todo no micro-ondas. Interessante, pessoal, tem gente que pensa que esse magnetron, a gente não pode trabalhar com ele porque ele é radioativo. Na verdade é o seguinte, o magnetron, ele não é radioativo. Ele emite uma radiação através da eletricidade. Então este magnetron, a gente pode trabalhar com ele tranquilo, pode abrir, que ele não tem nenhum produto aqui que seja radioativo. Certo, pessoal? Bom, nós temos aqui, para iniciar, nós temos essa carcaça dele aqui, onde tem esta peça, onde ele é fixado na cavidade do aparelho, né, do micro-ondas. Ele é parafusado aqui, ele tem 4 parafusos, 4 lugares para parafusar. Dá pra gente ver aqui que ele tem esses dois ímãs aqui, ó, onde esses dois ímãs ele geram um campo eletromagnético para fazer com que essas ondas elas saiam uniformemente, elas ficam girando e saiam uniformemente aqui pela antena do magnetron, e ele vai numa única direção para frente, dependendo se vai para cima, para baixo. Se o magnetron estiver no micro-ondas assim, ele vai para cá. Se estiver assim, ele vai para cima. Se estiver assim, ele vai para baixo, né? Então aqui esses ímãs fazem esse processo. Desse lado aqui nós temos esse radiador, que são os dissipadores de calor, pessoal. É por onde o vento, que todo micro-ondas tem um ventilador para refrigerar o magnetron. Acredito que essa peça é a que mais esquenta no micro-ondas. E se por acaso, pessoal, o ventilador, eu já peguei muito aqui, o ventilador do micro-ondas está parado, vai superaquecer o magnetron, ele vai danificar. Ele começa, ele começa rachando esses ímãs. Quando você observar, eu sempre observo, você fecha a porta do micro-ondas, ele gira o ventilador. Se por acaso você abrir e fechar a porta e ele não girar, o ventilador, pode observar que o ventilador está com problema, está parado. E se por um lado você verificar um problema, detectar um problema no micro-ondas e for o problema está no magnetron e observar que o ímã está rachado, pode olhar para o ventilador que ele está parado.
Por quê? Porque o magnetron superaqueceu, rachou o ímã e deixou de funcionar. Então, micro-ondas com ventilador parado dá problema no magnetron, certo, pessoal? E aqui nós temos essa proteção aqui, essa malha, que é essa mesma aqui, ó. Essa malha, ela serve para quê? Para não ter retorno, para as ondas eletromagnéticas não retornarem ao magnetron. Isso é uma proteção que tem, porque ele é colocado lá naquele buraco lá que tem na carcaça do aparelho, né, parafusado. Então ele fica com aquele espaço aqui aberto, e isso aqui serve de proteção para não deixar as micro-ondas voltar para o magnetron. Bom, nós conhecemos aqui a parte externa do magnetron, pessoal, e agora eu vou mostrar para vocês a parte interna, né? A parte interna do magnetron. Bom, vocês podem observar aqui esse magnetron, eu abri para vocês verem o funcionamento. Aqui tem um ímã e o outro que eu tirei, que é esse aqui, ó. Esse aqui. Para mostrar para vocês aqui, essa peça que está aqui, ela tá até aqui dentro, né? Que aqui é a antena do magnetron. E aqui, pessoal, nós temos o cátodo, certo? Essa peça aqui é o anodo. Na verdade, isso aqui nós chamamos de placa, o pessoal chama muito de placa, né? Isso é a placa do magnetron. Na verdade, ele é um cilindro com várias cavidades aqui dentro, né? Onde cada cavidade aqui nesse cilindro funciona como uma bobina. Ele funciona como uma bobina com capacitor, sincronizados em como eu mencionei no início, 2.45 GHz, a frequência dele, né? Aqui nós temos a entrada, né, que é o cátodo, né? Na verdade é o filamento do cátodo, onde ele é ligado, onde ele passa diretamente para cá. E aqui ele joga 3 volts, produzindo os elétrons, pessoal. E aí o que acontece? Esses ímãs, tanto esse quanto o da frente, esse outro aqui, ó, esses ímãs fazem com que esses elétrons começam a rotacionar. Em vez de ele sair reto, eles rotacionam e acabam ficando nessas cavidades. Cada cavidade dessa ficam girando esses elétrons nessa placa que eu falei, que a placa fica com essas cavidades, e aí eles começam a girar em alta frequência, em alta rotação. Daí eles começam a girar, por quê? Por causa do ímã. Se ele tirasse o ímã, eles não faziam esse processo, né, de rotacionar. E daí ele faz esse processo de rotacionagem. Essa antena vai estar ligada direto aqui na placa, onde ele pega esses elétrons, essas ondas eletromagnéticas, e sai aqui pela antena do magnetron em uma direção, nessa posição, né? Direção reta, da onde ele está saindo. E aí ele entra na cavidade do micro-ondas e faz o aquecimento dos alimentos, penetrando de dentro para fora dos alimentos, porque todo alimento contém água, e é onde essas ondas eletromagnéticas em grande frequência, agitação, elas quebram as moléculas da água, se agitam, esquentam o alimento, fazendo assim o processo de aquecimento dos alimentos. É uma coisa interessante isso que foi descoberto. Há muitos anos há muitas décadas já existem o micro-ondas nas nossas casas, e o processo de produção dessas ondas é sempre o mesmo, nunca mudou, é sempre assim, e é assim que deu certo, pessoal. E é assim que é formado as ondas eletromagnéticas para os micro-ondas. Então a gente não pode ligar esse magnetron
fora da cavidade do micro-ondas, porque ele está nos protegendo, porque nós também somos formados por água. Então essas ondas podem causar lesões graves na nossa pele. Então tem que estar bem fechado dentro do micro-ondas para que atinjam apenas os alimentos. Aí sim a gente tem que ter cuidado na hora de utilizar, na hora de verificar o funcionamento do micro-ondas através do magnetron. Pessoal, para hoje era só isso. Qualquer dúvida você deixe seu comentário abaixo. Eu agradeço pela audiência, muito obrigado e até a próxima. Fui!